Bom dia, gente. Hoje vamos continuar com a leitura do livro. Estamos no 10º capítulo do livro A Mãe Confiante, de Joyce Meyer. Já vamos começar. Vamos mandar para todo mundo aqui. Então, vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Hoje está um pouquinho mais frio aqui do normal. Então, coloquei um pouco mais de roupa, gente. Mas vamos lá. Vou colocar o óculos. Até coloquei hoje o chá. Também tá bem quente. Capítulo 10. Livre para seguir em frente. Minha mãe me disse: se você for um soldado, se tornará um general. Se você for um monge, se tornará o papa. Em vez disso, fui um pintor e me tornei Picasso. Pablo Picasso. Incrível essa frase, né? O nome dele era Jabes e a Bíblia resume toda a sua vida em apenas 2 versículos. Quase ninguém havia ouvido falar dele até que, há alguns anos, o livro A Oração de Jabes entrou para a lista dos best-sellers. Desde então, ele se tornou uma espécie de herói espiritual. Sua história abençoou e inspirou milhares de pessoas. Estudos bíblicos abordaram sua grande visão de futuro, falaram de sua oração ousada e da resposta de Deus. Não se falou muito, porém, sobre sua mãe. De acordo com a Bíblia, a mãe de Jabes não foi exatamente um grande exemplo de positividade. Diferente de outras mães que enfatizei neste livro, a mamãe Jabes não parece ser muito inspiradora. Ao contrário, ela parece ser uma pessoa negativa. A Bíblia nos diz como ela ficou assim, mas nos dá um vislumbre de como isso afetou não apenas Jabes, mas o restante de sua família também. Em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 4, a Bíblia diz: Jabes foi honrado acima de seus irmãos, mas sua mãe o chamou de Jabes, aquele que gera dores, dizendo: porquanto, com dores, odeia a luz. Por mais curto que seja, esse versículo revela muito. Primeiramente, ele nos diz que a mãe de Jabes escolheu seu nome, o que significa que ela talvez fosse uma mãe solteira. Mas não sabemos disso com certeza. Naquele tempo, eram os pais que geralmente davam nome aos seus filhos. Também nos diz que o nome que ela deu a ele traduzia-se literalmente por aquele que gera dores, o que significa que ela se sentia infeliz com suas circunstâncias e, pelo menos até certo ponto, culpava Jabes por isso. Por fim, esse versículo nos diz que seus irmãos não eram honrados, o que geralmente fala sobre conflitos ou falta de disciplina no lar. Junte todos esses fatores e teremos tudo menos um lar ideal. Você pode imaginar ser chamado de aquele que gera dores por toda a sua vida? Isso é desculpa para ter uma autoimagem negativa. No entanto, para nosso espanto, Jabes não acabou na prisão, nem seu nome na lista dos mais procurados. Em vez disso, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que eu não cause dores. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Não é impressionante? Apesar dos erros de sua mãe e de suas desvantagens, Jabes acabou se saindo bem. Ele cresceu e se tornou um homem de oração crente em Deus, com riquezas e influência e com um coração que desejava abençoar outras pessoas. Ele se tornou um exemplo tão fantástico que Deus incluiu sua história na Bíblia. E as pessoas ainda hoje aprendem com ele. Não importa como começamos na vida, podemos ter um bom final
se colocarmos nossa confiança em Deus. Confissões de uma ex-viciada em culpa. Considerando que a mãe de Jabes aparentemente não teve participação em seu sucesso, você talvez esteja se perguntando por que eu a incluiria em um livro sobre uma mãe confiante. Portanto, deixe-me lhe garantir logo que não é porque eu ache que devamos seguir as pegadas dela. Com certeza, jamais sugeriria que devemos nos esquivar das nossas responsabilidades para com nossos filhos e agir como se nossa influência em suas vidas não importasse. Mas, ao refletir sobre essa mãe, isso é o que eu gostaria de sugerir. É hora de nos livrarmos do fardo de culpa que costumamos carregar por aí e pararmos de pensar que nossos erros vão arruinar a vida dos nossos filhos. É porque ela colocou o nome do filho, tipo, colocando a culpa nele por todas as coisas, talvez ruins que aconteceram nela, né? Não relata muito, isso foi o que ela disse, não relata muito o que aconteceu, mas imagina colocar o nome do filho com dores, que vai levar dores, aquele que gera dor, né? Então, pensar dessa maneira é um grande problema. É um grande problema para as mães atualmente. As pesquisas mostram que 90% das mães admitem se sentir culpadas por não fazer o suficiente, por não dar o suficiente, ou por não ser o suficiente para seus filhos. Muitas mães até dizem que se sentem devastadas pela culpa na maior parte do tempo. De acordo com um especialista, a maioria das mães começa a se sentir culpada dias após o nascimento de seus filhos e nunca mais deixa de se sentir assim. Na verdade, esse sentimento só piora na medida em que a criança cresce. É algo trágico, mas sendo eu mesma uma ex-viciada em culpa, identifico-me com essas mães. Eu nem mesmo esperei até me tornar mãe para dar início à minha jornada de culpa. Comecei quando ainda era uma criança. Quando era pequena, eu levava comigo uma constante sensação de culpa por causa do abuso sexual que sofri. Como as crianças costumam fazer, eu me culpava por isso. Quando cresci e comecei a andar com o Senhor, a culpa continuou a ser minha companheira constante. Andei por aí durante anos dizendo a mim mesma: você não deveria ter feito aquilo, você deveria ter feito isso, você devia sentir vergonha. Estava até mesmo convencida de que aquela culpa era algo de Deus. Eu pensava que se me sentisse mal o bastante em relação às minhas imperfeições, eu melhoraria. Também tinha a impressão de que meus sentimentos de culpa realmente agradavam a Deus, que eles provavam a Ele que eu realmente sentia muito por todas as maneiras pelas quais o decepcionava. Como resultado disso, eu não me sentia bem se não me sentisse mal. Nossa, que horrível isso, né? Não me sentia bem se não se sentisse mal. A gente vai beber um pouco de chá. Mas, graças a Deus, finalmente chegou o dia em que percebi a verdade. Carregar um fardo de culpa não faz bem algum a ninguém. Isso não nos estimula a ter um comportamento mais virtuoso. Ao contrário, apenas nos faz agir pior. A culpa rouba nossa vida, dia após dia. Ela suga a energia que precisamos para desfrutar nossa família, para crescer em Deus e para sermos úteis para Ele. E mais, a culpa não agrada ao Senhor. Ela parte seu coração porque Ele enviou Jesus para derramar seu sangue, a fim de que pudéssemos viver livres da culpa. Nunca me esquecerei do instante em que fui fortemente impactada por essa revelação. Foi um momento definitivo em minha vida e aconteceu quando eu estava andando pelo estacionamento de uma loja, como normalmente acontecia.
estava me sentindo culpada por alguma coisa que havia feito, de modo que estava me castigando interiormente e me sentindo como um verme. Naquela época, a duração da minha viagem de culpa dependia de como eu categorizava o pecado que havia cometido. Se ele fosse de acordo com minha própria escala, apenas um deslize pequeno, como ficar um pouco irritada com as crianças, eu podia me sentir culpada somente por algumas horas. Se fosse um pecado tamanho médio, como falar asperamente ou agir com irritação com elas, podia me sentir culpada por alguns dias. Se fosse um pecado grande, digamos que as tivesse realmente repreendido com severidade, gritado e me enfurecido, eu podia me sentir culpada por semanas. Naquela situação em particular, eu havia feito algo que se encaixava na minha categoria de pecado, de grande pecado. Então, estava me sentindo culpada havia bastante tempo e ainda me sentiria assim por mais um bom tempo. Quando estava atravessando o estacionamento, o Senhor sussurrou em meu coração: como você pretende se livrar desta culpa que está carregando? Eu sabia exatamente como responder. Simplesmente vou receber o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. Respondi, sentindo-me muito espiritual. Quando você pretende fazer isso? Ele perguntou. Imaginei que o Senhor já sabia a resposta. Então eu podia ser sincera. Dentro de 2 ou 3 dias, afirmei. Joyce, se esse sacrifício será suficiente para livrá-la da culpa, dentro de 2 ou 3 dias, ele também não é suficiente agora? Nossa, né? Ai, é verdade. Sim, Senhor, é sim. Então, eu adoraria se você o recebesse logo e parasse de se sentir em culpa, porque preciso de você e, francamente, você não é muito útil para mim neste estado. Se sentindo culpada, claro que ela não era útil, né, para Deus. De pé ali, naquele estacionamento. Ai, gente, uma coceira. Naquele estacionamento, pensando sobre o que Deus havia colocado em meu coração, tive um despertamento. Eu me dei conta de que a montanha de culpa sob a qual havia estado enterrada estava me privando e privando a minha família da vida abundante e alegre que Jesus morreu para nos dar. Olha isso. Então, enrolei minhas mangas espirituais e comecei a cavar de volta à superfície. Comecei a estudar o que a Bíblia diz sobre o perdão e a graça de Deus. Renovei minha mente para poder pensar nos meus pecados, passados, presentes e futuros, da maneira que o Senhor pensa. Deus nos perdoa completamente e leva nossos pecados para tão longe quanto o Ocidente está distante do Oriente, e não se lembra mais deles. Isso está em Hebreus, capítulo 10, do versículo 17 ao 18. E também está em Salmos, no capítulo 103, versículo 12. Desde então, tenho sido uma pessoa diferente. Ocasionalmente tenho ataques de culpa, como todos nós temos, mas os reconheço e me recuso a viver essa situação por muito tempo. Se Deus está feliz com você, você também pode estar. Não temos de acordar todas as manhãs nos sentindo culpadas pelas bobagens que fizemos ontem e nos preocupando com o que temos medo de fazer hoje. Quando cometo um erro, não permito mais que a culpa me deprima, porque entendo 3 verdades bíblicas que toda mãe que deseja viver livre da culpa precisa entender. A primeira verdade é esta: quando Jesus foi para a cruz, ele derrotou o pecado de uma vez por todas. Como Romanos, capítulo 8, versículo 3 diz, ele o subjugou, o venceu, o privou do seu poder sobre todos os que aceitam esse sacrifício. Portanto, não temos de viver com medo dele. Ao contrário, podemos fazer o que Romanos 6, capítulo 6, versículo 11 nos diz.
Considerem-se também mortos para o pecado e sua relação com ele quebrada, mas vivos para Deus, vivendo em comunhão inquebrantável com ele, em Cristo Jesus. Em outras palavras, podemos parar de focar nas nossas imperfeições e começar a focar em Deus. Olha que forte isso, gente. Podemos ter comunhão com Ele em vez de com os nossos erros. Para nós, mães, isso significa que podemos deixar de ser legalistas, tentando cumprir todos os mandamentos que criamos para nós mesmas. Por exemplo, tu jamais faltarás a nenhum dos jogos de futebol do seu filho. Tu jamais deixarás de dar banho em teus filhos e não colocarás teus filhos na cama com os pés sujos, por mais cansada que estejas. Tu não usarás DVDs infantis como babá, ainda que sejam desenhos cristãos. E, em vez disso, podemos focar em crescer o máximo possível em intimidade com o Senhor, em andar em amor, em seguir a direção dele e em fazer o que ele nos dá graça para fazer. Mas, e se eu não conseguir fazer perfeitamente o que Deus me chamou para fazer? Confie em mim, você não conseguirá. Nenhuma de nós consegue. Não de acordo com os padrões humanos, mas, felizmente, a definição de Deus de perfeição é diferente da nossa. De acordo com Jesus, ele define ser perfeito como crescer até a maturidade completa da santidade de mente e caráter. E vê em Mateus capítulo 5, versículo 48. Na verdade, Deus não é tão difícil de conviver como às vezes pensamos que ele é. Desde que estejamos crescendo e progredindo, ele está feliz conosco. No meu modo de ver, se Deus está feliz conosco, podemos parar de nos sentir culpadas por não termos chegado à perfeição total ainda e ficar felizes com nós mesmas também. Vou beber mais um pouco de chá, gente. Ele está feliz conosco. No meu modo de ver, se Deus está feliz conosco, podemos parar de nos sentir culpadas por não termos chegado à perfeição total ainda e ficar felizes com nós mesmas também. Não estou dizendo, é claro, que quando desobedecemos ao Senhor conscientemente fazemos algo errado, devemos simplesmente ignorar nosso pecado e agir como se ele não importasse. Ele importa, tanto para Deus quanto para nós. Por isso, devemos admitir os nossos pecados e receber o perdão do Senhor, a fim de podermos deixar o pecado para trás e seguir em frente. Olha que forte isso, né? O que me leva à segunda verdade bíblica que nos liberta do ciclo da culpa. Jesus já pagou todo o preço por cada pecado que cometeremos. Cometeremos, gente, aquele ainda que a gente não cometeu. Já pensou nisso? Passado, presente ou futuro. Ele já providenciou o perdão completo e total para nós. Tudo o que ele pede de nós é que o recebamos e creiamos que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Observe que, de acordo com esse versículo, Deus não apenas nos perdoa, mas ele nos purifica. Ele realmente veio para tirar os nossos pecados. Ver em 1 João capítulo 3, versículo 5. Ele os afasta para tão longe quanto o Oriente está distante do Ocidente. Ver em Salmo 103:12. E não se lembra mais deles. Ver em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 17. Porque Deus esquece tudo o que fizemos de errado. Estamos livres para fazer o mesmo.
Então, me veio na cabeça agora, gente, porque a gente fica remoendo, né? Alguma culpa, algum pecado. É normal da gente fazer isso. Mas aqui, esses versículos da Bíblia aqui confirma que o que Jesus fez por nós na cruz é, levou os nossos pecados, inclusive o passado, o presente e os futuros. Mas não quer dizer que a gente tem que sair pecando normalmente por aí como se nada fosse, né? O que ele está dizendo é que a gente tem que tomar consciência do pecado, porque e não ficar pensando, remoendo aquilo dentro da gente. Porque aqui, ó, porque Deus esquece tudo o que fizemos de errado, estamos livres para fazer o mesmo. Mas tenho de adverti-la, o diabo odeia essa verdade. Ele odeia o fato de que você pode simplesmente aceitar o sacrifício de Jesus e seguir em frente livre da culpa, de modo que ele continuará tentando lembrá-la de tudo o que você fez de errado. Olha que forte isso, gente. E é verdade, né? A gente fica, como eu falei antes, a gente fica remoendo isso até que, meu Deus. Ele fará o máximo possível para fazer você se sentir culpada, envergonhada e injusta. Mas quando ele fizer isso, você pode ser como os crentes de Apocalipse 12, 11, versículo 11, que venceram as acusações do diabo pelo sangue do Cordeiro e pelo pronunciamento do seu testemunho. Você pode dizer: este pecado se foi e está esquecido. Ele nem sequer existe mais porque o sangue de Jesus o apagou. Estou perdoada e limpa. Não há condenação para mim. Olha que forte essas afirmações, né? Quando começar a dizer essas coisas, você talvez ainda tenha problemas com suas emoções. Talvez ainda se sinta culpada, mas se você se apegar à verdade da palavra, suas emoções acabarão se alimentando e você realmente se sentirá livre da culpa. É como eu estou vindo falando, né, que a gente tem que trocar o pensamento, né? Tem que trocar tudo aquilo que a gente pensar, pensar de forma positiva, porque realmente os pensamentos negativos vêm na nossa mente. E como ela falou aqui, né, essas verdades, né? Porque aqui são verdades, até que a gente não conhece a verdade, a gente vive ainda na culpa. Mas quando a gente lê a palavra e entende a palavra que nós fomos libertos já de toda a culpa, de todo o pecado, e então a gente consegue viver em paz. Claro que a gente não consegue fazer isso da noite para o dia, né? Porque é sempre um processo que a gente vai passando durante um período, né? Como se fosse o nosso deserto, né? Mas aqui está dizendo, pelo sangue do Cordeiro e pelo pronunciamento do seu testemunho, né? Nós fomos livres. Não compre a mentira. Se você cometeu erros que afetaram seus filhos de uma forma ou outra, quero encorajá-la a se lembrar desta terceira verdade bíblica. Não há nada que você tenha feito de errado que seja grande demais para Deus consertar. Ele pode realmente fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, não apenas para o seu bem, mas também para o bem dos seus filhos. Lembra do versículo ontem que eu li? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, se encaixa perfeitamente aqui, né? Nisso que ela falou. Mais uma vez, não estou sugerindo que você simplesmente ignore seus erros como mãe. É isso, gente, porque a gente tem que, de qualquer forma, refletir, né? Não é que a gente pecou, a gente é humano, a gente vai pecar. Então, mas é refletir sobre os erros, né? Pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas que a gente teve falha, né? Que a gente magoou, no caso, né? E assim seguir. E refletir sobre isso, né? Ressignificar. Mais uma vez, não estou sugerindo que você simplesmente ignore seus erros como mãe. Eu dei, assim, um geral para a vida inteira nossa, né? Mas ela tá trazendo aqui muito com a parte da mãe.
Mas realmente é isso, são coisas que ela vai falando aqui que a gente pode trazer para toda a nossa vida, né? Quando fizer algo que afete negativamente seus filhos, você deve ser sincera com eles e reconhecer isso. Você deve pedir desculpas, orar por eles e confiar em Deus para cobrir a situação com sua misericórdia e graça. Mais uma vez tendo feito essas coisas, uma vez tendo feito essas coisas, você não deve comprar a mentira de que seus filhos não podem se recuperar. Se recuperar dos danos que sofreram por causa dos seus erros. Exatamente, a gente faz o erro, faz o pecado, mas isso gerou uma consequência, né? E de consequência nos filhos, né? Eles podem, se quiserem. Sou a prova viva disso. Minha infância foi um pesadelo, mas eu clamei a Deus e quando cresci, Ele ressuscitou o que eu havia perdido e me restituiu com dupla honra pela minha afronta. Vi esse mesmo milagre se repetir com meus próprios filhos, quando eles eram pequenos. Por eu estar ainda nos primeiros estágios da maturidade cristã e não saber ainda o que sei agora, passei por eles certa dose de dor da minha própria infância. Embora eles não sofressem qualquer tipo de maus tratos físicos, gritei muito, fui muito impaciente e bastante legalista. Meu filho mais velho costumava me lembrar disso com muita frequência. Sempre que fazia algo errado, ele me dizia: se você não tivesse me tratado como me tratou, eu não seria como sou. Durante algum tempo permiti que as palavras dele fizessem com que eu me sentisse culpada. Mas então, um dia, Deus me fez ver as coisas com clareza, me lembrando do seguinte: seu filho tem a mesma oportunidade que você teve. Ele pode ser curado pela minha palavra, assim como você fez. Essa mensagem não apenas foi boa para mim, como foi boa para ele. Ele finalmente a colocou em seu coração e cresceu, tornando-se um maravilhoso homem de Deus. É claro que eu ainda gostaria de ter sido mais sábia quando ele era criança, para que pudesse ter sido uma mãe melhor para ele e para meus outros filhos. Porém, pela graça de Deus, nossa família se saiu muito bem. Todos nós nos damos bem. Amamos servir a Deus e passar tempos juntos. Que incrível, né? Que ela conseguiu ainda, porque o filho dela, esse primeiro filho que ela teve foi do outro casamento que o marido abandonou. Então, ela ainda estava naquele pensamento ainda de que tudo ela era culpada, né? E os meninos ainda gostam de implicar comigo. Quando fazem algo de errado, algo de que eu não gosto, eles dizem: ei, eu puxei isso de você. Quando fazem algo bom, dou o troco e digo: vocês puxaram isso de mim também. Então, todos nós rimos. Ah, que legal isso, porque a gente fala isso, né, mesmo com os filhos. Ah, você puxou isso do seu pai. A gente geralmente não fala. Mas para dizer a verdade, eu parei com isso, né? Ah, porque isso puxou do seu pai, isso puxou de mim, isso é meu. Mas, enfim, né? A gente procura falar só coisas boas, né? E que puxou as coisas boas do pai, né? Incrível. Nossa família não é um caso totalmente único. Deus fez o mesmo tipo de coisa por muitas outras famílias. Conheço uma mãe, por exemplo, que tinha alguns problemas sérios quando sua filha era pequena. Como resultado disso, ela cometeu alguns erros graves e causou muita dor à sua filha. Quando a menina cresceu, ela reagiu a essa dor, tornando-se uma alcoólatra, amarga e irada. Ela culpava sua mãe continuamente por seu comportamento. Contudo, com o passar do tempo, essa mãe recebeu a revelação do perdão e da graça de Deus, determinada a viver livre da culpa e a seguir em frente com sua vida.
ela parou de permitir que sua filha a censurasse. Ela reconheceu que havia cometido erros, mas disse à sua filha: "Você é responsável por suas próprias escolhas. Sinto muito por tê-la ferido, mas se você me perdoar e tomar posse da palavra, poderá mudar sua vida." Essa foi uma conversa dura, motivada pelo amor, mas no fim as coisas acabaram bem. A filha mudou e estabeleceu um bom relacionamento não apenas com o Senhor, mas também com sua mãe. Embora elas morassem em cidades diferentes, ela começou a telefonar para a mãe todos os dias apenas para conversar. Que legal, né? Ela recebeu o perdão da mãe dela, mas interessante que foi a partir da mãe, né? Que reconheceu isso, porque a mãe também se cansou de ser censurada pela filha, né? Eu acredito que sim. Estas histórias confirmam algo que todas nós, mães, precisamos recordar. Não podemos seguir em frente, rumo ao futuro maravilhoso que Deus planejou para nossa família, enquanto arrastarmos a culpa e o lixo do passado atrás de nós. Portanto, independentemente do que fizemos de errado no passado, precisamos receber o perdão de Deus e dizer como o apóstolo Paulo: "Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus." Está em Filipenses, capítulo 3, do 13 ao 14. Esta é a maravilhosa lição que podemos aprender com Jabes e sua mãe. Nossos erros não têm o poder de arruinar o futuro dos nossos filhos. Por causa do que Jesus fez, todos nós somos livres para seguir em frente, livres da culpa. E assim a gente terminou esse capítulo 10. Já estamos no capítulo 10, gente, nossa. O capítulo 11 vai ter como título "Não ouse fazer comparações." Nossa. Então, tá sendo bem marcante, tá? Para mim também tá sendo transformador para mim de novo esse livro. Como eu já falei, eu já tinha lido ele uma vez e tá trazendo várias revelações também para mim, né? Essa questão da culpa que falou hoje, outro dia falou o que Jesus faria, né? E então isso vai acumulando só coisas boas na nossa cabeça do que a gente realmente tem que fazer, porque se a gente pensar, nossos pecados foram perdoados, a gente pode, não é que a gente pode pecar, né, como a gente quiser, mas a gente pode não se sentir culpada pelos nossos pecados, pedir perdão a Deus e continuar, né? Seguindo em frente, não carregando esse peso que a gente vai colocando uma mochila nas costas e a mochila vai ficando cada vez mais pesada. A gente pode se libertar dela, assim, muito, muito mais rápido do que a gente pensa. E isso tá tudo dentro da gente mesmo, tudo dentro da gente mesmo, como a gente se sente todos os dias. Então, vale a pena trocar a palavra. Viu quanta palavra maravilhosa que ela falou assim? Que ela falou aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Essa sim. Eu tenho que colocar o óculos de novo. Essa daqui sim, são palavras que a gente tem que levar para a vida inteira. Porque às vezes a gente se sente em culpa. Tem gente que se sente em culpa porque não amamentou o filho. Então, talvez não teve possibilidade, né, gente? Então, deixa eu ver. Não tô achando. Deve estar nessa página aqui, ó. Que são afirmações, eu vou fazer até um reels depois, que essas afirmações aqui são realmente... Aqui, ó, achei. Este pecado se foi e está esquecido. Ele nem sequer existe mais porque o sangue de Jesus o apagou. Estou perdoada e limpa. Não há condenação sobre mim. Aí ela tá falando, né? Quando você começar a dizer essas coisas,
você talvez ainda tenha problemas com as emoções. Exatamente, né? Vai ser uma briga você tentando falar isso e não aceitar isso dentro de você, né? Porque você vai ainda se sentir culpada. Mas se apegando à verdade da palavra, que porque assim, Satanás vai colocar a mentira, né? A mentira na nossa cabeça. E colocando a verdade da palavra, as emoções vão começar a se alinhar. Aí que realmente a gente se sentirá livre da culpa. Então tá, gente, hoje falei um pouquinho demais, um pouquinho a mais, mas enfim, a gente se vê amanhã então com um capítulo 11, né? Como eu falei. E um beijo no coração, que Deus abençoe vocês.